Vamos lá, irmãos. Olha só, queridos. As últimas três virtudes que Pedro cita aqui é piedade, fraternidade e amor. Eu vou começar com essas virtudes aqui, irmãos, porque é muito interessante a maneira como Paulo, ou Pedro, meu Deus do céu, eu falo tanto de Paulo, como Pedro organiza isso, tá? Olhe, é, a piedade diz respeito ao amor para com Deus. É a nossa devoção a Deus. Aí, a fraternidade diz respeito ao amor entre cristãos, entre os irmãos em Cristo. E o amor, né, em algumas traduções, a caridade, diz respeito ao amor com as pessoas de maneira geral. Tá? É um amor mais de cunho evangelístico, um amor que se preocupa com as pessoas, com a salvação das pessoas, que nos leva a orar, nos leva a evangelizar as pessoas. Então é muito interessante isso, irmãos. Essas virtudes, querido, elas precisam estar o tempo todo no nosso coração, na nossa mente, porque Pedro vai dizer: olha, se essas virtudes não estão em vocês, então não haverá segurança, não haverá certeza de salvação na vida dessa pessoa. É muito importante, irmãos. Por isso que eu fiz disso, querido, uma coisa muito pessoal para mim. Eu oro em relação a isso e eu tento viver essa realidade constantemente, me policiando para colocar em prática o que vem sendo pedido aqui, entendeu? Eu já disse a vocês, talvez o meu ponto mais fraco aqui seja a questão do domínio próprio, né? Que é uma questão muito. Eu sou muito. Eu tenho reações muito enérgicas, irmãos, e eu preciso controlar um pouco isso, entende? Então, a- nós temos o desafio de colocar isso em prática, tá bom, querido? Aí, Pedro vai dizer: olha, irmãos, veja como é interessante. Por que eu devo colocar isso em prática, essas virtudes? Porque essas qualidades, diz Pedro, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do Senhor Jesus. Veja, se elas não estão em nós, então, irmãos, nós vamos viver uma vida infrutífera. Isso reflete a vida de muito cristão. O cara está há 10 anos na igreja, a mulher está há 10 anos na igreja e não tem frutos, não dá frutos. Por quê? Porque essas qualidades não estão presentes na vida dela. Bom, olha, queridos, até aqui nós vimos que a vida cristã ela consiste de dois aspectos: as coisas que Deus fez por nós e as coisas que nós devemos fazer. Nessa sessão que nós temos aqui diante de nós, irmãos, nós temos a explicação do porquê nós devemos praticar essas virtudes, tá bom? Repetindo: virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Isso tudo é exigido de nós, Deus nos deu as ferramentas, nós podemos produzir isso. Então, e isso sendo produzido em nós, nos habilita para uma vida frutífera. Bom, o que nós temos agora aqui, irmãos, nesses versículos aqui, do 8 até o 11, é bem interessante, querido. Porque Pedro vai explicar esse negócio. Meu Deus do céu, eu tenho que me libertar de Paulo. Pedro vai explicar o porquê dessas virtudes. Só que no versículo 10, querido, Pedro faz uma coisa interessante. Ele praticamente repete o que ele diz nos versículos 5 a 7, mas de uma forma diferente. Ele diz assim: olha, por isso, irmãos, por isso, né? Procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Como é que alguém pode confirmar a sua vocação e a sua eleição? Talvez o termo melhor para se usar aqui, querido, é como é que alguém pode confirmar a sua salvação? Isso fica mais fácil você compreender. E Pedro diz que é praticando aquelas virtudes. É praticando aquelas virtudes. Eu quero que você entenda, irmãos. Eu quero que você entenda. Essa igreja, como eu disse no começo, ela estava sendo atacada por falsos mestres. É, também era parte da realidade dessa igreja um sofrimento, perseguição que essa igreja estava passando. Esses
Ataques internos, irmãos, e externos, eles muitas vezes põem em xeque a nossa certeza de salvação. Esse é um princípio fácil da gente entender. Quando nós estamos passando por lutas, irmãos, muitas lutas, dificuldades mesmo, crises interna ou externa, a tendência, querido, é nós questionarmos a nossa certeza de salvação. Ah, quando uma pessoa ela está passando por uma luta e isso vem se prolongando na vida dela e ela já orou, já buscou o Senhor e aquilo continua indo a atacar, a atingir aquela pessoa, então é quase que natural que essa pessoa questione a sua própria salvação, entende? É um aspecto muito comum da vida cristã. Quando está tudo bem, irmãos, quando está tudo bem, a gente não questiona muita coisa, entendeu? Mas quando as coisas começam a desandar, quando as coisas começam a andar para trás, aí é natural, às vezes, que a gente questione um pouco a nossa salvação. A gente perde um pouco aquela certeza, aquela garantia de salvação. Então, é por causa disso que Pedro está escrevendo essa carta, irmãos. Ele diz: olha, a prática daquelas virtudes trará certeza ao coração de vocês. Não é, irmãos, e eu espero que vocês me entendam bem aqui. Eu não estou dizendo aqui que obras salvam alguém ou qualquer coisa dessa natureza. Não é isso. Nós vamos até tratar dessa questão mais tarde, tá bom? Não tem nada a ver com isso, não. É só porque. Ah, eu vou deixar para a ministração, senão eu adianto a ministração demais. Então vamos lá. Olha só, querido. Nós vamos abordar hoje apenas o versículo 10, porque, como eu já disse, é uma espécie de repetição dos versículos de 5 a 7, tá? É só uma abordagem diferente que Pedro faz aqui desse texto. Alguns comentaristas dizem, querido, que esse versículo 10 aqui, ele é a peça-chave para nós compreendermos essa carta. E que o objetivo de toda a carta é dar segurança a respeito da nossa salvação. Eu vou trocar aqui o termo vocação e eleição pelo de salvação, porque eu acho que fica mais fácil para a gente. Então, o texto diz assim: por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a eleição e a vocação de vocês, porque fazendo isso, vocês não tropeçarão. Então, é uma possibilidade, nós vamos tratar só disso hoje, toda a nossa argumentação hoje aqui com vocês, toda a nossa exposição se dará nesse sentido, irmãos. É possível ao cristão ter certeza de salvação. Eu sei, eu vou tratar aqui de algumas objeções com relação a isso, mas o ensino aqui é isso. Se vocês fizerem aquelas coisas, se vocês acrescentarem a virtude, se vocês acrescentarem o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor, então vocês terão certeza de salvação. É esse o ensino de Pedro aqui, tá bom? Agora veja. Vou tratar com perguntas e respostas, talvez isso facilite um pouco nosso entendimento. O que Pedro quer dizer com confirmar a nossa eleição e a nossa vocação? O que ele quer dizer com isso? Como é que a gente pode. O que é confirmar a salvação? Ele quer, querido, que nós temos por certo, querido, por certeza, a nossa salvação. Ele quer que a gente tenha certeza de que nós somos salvos. É isso que ele quer para aquela igreja e é lógico que Deus quer para nós. Entretanto, queridos, há aqueles que acreditam que essa exortação de Pedro aqui tem o propósito de levar as pessoas a se tornarem cristãs e a se certificarem de que são cristãs. Veja, a mensagem de Pedro é uma. Ele quer dar segurança aos crentes. Há pessoas que pegam o mesmo texto e eles dão uma interpretação diferente. Qual é a interpretação que eles dão? É de que fazendo essas coisas, entendeu? Se vocês fizeram aquilo que Pedro enumerou aqui, então vocês se tornarão verdadeiros cristãos. Não, não é isso, irmãos. Não é isso que ele está dizendo. É bom que se fique bem claro. Quem acompanha nossas ministrações no domingo, na terça-feira a respeito de Romanos, sabe que isso a gente vem batendo desde quando, na verdade, desde quando eu tinha um programa na rádio. Faz muito tempo, irmãos. É um ensino constante, permanente, repetitivo ao extremo, de que não é possível ser salvo fazendo obras. Meu Deus, esse negócio aqui está me deixando. Vem para cá. Isso. Irmãos, se nós não compreendermos isso, eu diria a vocês que
quase todo esse aspecto que envolve a salvação e a certeza de salvação tem a ver com a má compreensão ou uma interpretação equivocada a respeito de como se dá a salvação. Veja, alguém olha para isso e diz assim: está vendo? Olha o que Pedro está ensinando. Ele está ensinando que se você fizer essas coisas, você vai ser salvo, você vai ser um verdadeiro cristão. Mas não é isso que ele está ensinando, irmãos. Ele está dizendo: olha, essas coisas estando em vocês, trará segurança a vocês. Adiantando um pouco a ministração, só uma pessoa salva pode produzir essas virtudes. A condição para produzir é ser salva. O que as pessoas fazem é inverter, né? Eles acham que se produzirem, então o resultado será a salvação. Não, 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 querido. Isso é inverter a lógica e inverter o ensino de Pedro, tá? Deixa eu te provar isso, irmãos. Eu quero que você, eu quero te provar, querido, essa questão da certeza da salvação para aquele que conhece a Cristo. O próprio texto em 2 Pedro 1:1 diz assim: olha, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Veja, eles não criaram essa fé, eles não geraram essa fé, eles obtiveram a fé, eles receberam a fé como um dom. A fé é algo que nós recebemos, irmãos. Não é que eu produzo fé para ter salvação, não é que eu produzo essas virtudes para ter salvação. Salvação é algo que Deus nos dá, entende? E uma vez que Deus nos deu, é possível ter segurança de salvação. O texto diz em Efésios 2:8: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Segunda Tessalonicenses também, querido, 2:13, Paulo diz assim: olha, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus o escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. É Deus quem nos dá a salvação, irmãos. É Deus quem nos dá a fé que nós precisamos para ser salvo. Não, olha, irmãos, olha a condição do homem antes de Deus operar na vida dele. Efésios 2:1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e seus pecados. Lloyd Jones diz assim: olha, uma pessoa morta ela não pode regenerar-se. O homem não pode dar vida a si mesmo, não pode vivificar-se. Eu vou arrancar esse negócio bem aqui, não é possível. Ele é incapaz de qualquer ação. O homem não pode dar o novo nascimento a si mesmo, irmãos. O que eu estou dizendo, querido? O homem não pode eleger-se a si mesmo, o homem não pode regenerar-se, e ele não pode dar vida a si mesmo. Ele recebe isso de Deus. Esse ensino de que se você fizer alguma coisa, Deus vai te salvar, irmãos, isso é totalmente antibíblico. Não há base bíblica suficiente, principalmente levando-se em consideração o ensino a respeito da obra de Deus em nós, entendeu? E a quantidade absurda de texto que mostra que é Deus quem opera em nós, e porque Ele operou em nós, então nós reagimos a isso. Se nós podemos produzir essas virtudes que são pedidas aqui, é porque Deus operou em nós, irmãos. Não que eu produza essas virtudes para depois Deus me dar salvação. Isso está completamente fora de questão, querido. Bom, vamos abrir mão dessa interpretação equivocada aqui, tá bom? E vamos voltar para o nosso propósito da exortação de Pedro aqui. A intenção de Pedro é dar segurança da nossa salvação. Deixa eu tentar te mostrar isso por um outro ângulo. Todos nós sabemos, irmãos, que é Deus quem elege, que vivifica, que escolhe. Os textos que eu li aqui, todos eles falam disso. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. É obra de Deus, a gente sabe disso. A questão toda é: como eu posso ter certeza de que eu fui eleito? Como eu posso ter certeza de que eu fui escolhido por Deus?
E a resposta de Pedro aqui, querido, é: se você praticar essas virtudes, né? Se você é um cristão que está praticando essas virtudes, então você é um eleito, você é um escolhido. Repetindo, irmãos, olhe a ordem, entendeu? Olha a ordem. Se você é um eleito, você praticará isso. A outra interpretação diz: você pratica para poder receber salvação, para poder fazer parte dos eleitos. A ideia central de Pedro é: porque você foi eleito, porque você foi escolhido, então você está habilitado a praticar. Olha, há muitos textos, irmãos, que falam sobre isso. Eu não vou me ater a tudo, porque isso vai tomar nosso tempo demais, e nós já estamos atrasados com a ministração. Primeira, a João 5,13 diz assim: olha, estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. João está dizendo a mesma coisa que Pedro. Eu escrevi isso a vocês, para que vocês saibam que têm a vida eterna, para que vocês tenham segurança de que têm a vida eterna. Se você for ler a carta, você vai perceber, querido, que há algumas coisas que são requeridas daqueles irmãos ali, entende? Se eles fazem aquelas coisas, então há certeza de salvação. Veja, há uma pergunta interessante com relação a isso, irmãos. O ensino bíblico é para o cristão ter certeza da sua salvação. E um cristão que não tem certeza da sua salvação, ele é um cristão infrutífero. Ele é um cristão, querido, que não vai fazer ou realizar tudo aquilo que Deus espera dele. A grande questão é, né? Será que todos os cristãos deveriam ter certeza de salvação ou apenas alguns poucos privilegiados? Você pode pensar assim: olha, Pedro tem razão de saber que ele é um salvo. Ele andou com Jesus Cristo, ele viu Jesus Cristo. Paulo viu Cristo ressuscitado. Mas o que dizer de nós aqui em pleno século XXI, distante daquela realidade? Como a gente pode ter certeza? Será que é para nós também? Irmãos, eu acho que a resposta mais adequada a essa questão é você observar o público para quem Pedro, Tiago, João, Paulo, para quem eles dirigiram suas cartas. Vocês sabiam que a maior parte das pessoas para quem esses apóstolos escreveram eram escravos? Escravos. Gente sem conhecimento, sem entendimento. E ele está dizendo: olha, é para você também. A eleição e a certeza de salvação não é só para quem viu a Cristo, não é só para alguns iluminados. Essa certeza é para todo mundo, do mais simples ao mais importante. Entende? Eu queria que você entendesse isso, irmãos. Eu vou repetir uma coisa aqui durante toda a ministração. Se nós não compreendermos, se nós não tivermos a certeza da nossa salvação, não é que a gente perca essa salvação, irmãos, mas é que nós vamos viver um cristianismo capenga, sabe? Um cristianismo infrutífero, um cristianismo ocioso, irmãos. Ouçam mais uma vez, querido, o que Pedro diz a essas pessoas. Irmãos, ele está dizendo: irmãos, a maioria deles escravos, a maioria pessoas simples, sem conhecimento. Irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês. Pedro está dizendo a elas: olha, é necessário que vocês estejam certos disto, porque se não estiverem certos, não poderão funcionar como devem. Portanto, certifiquem-se de que vocês realmente estão seguros de salvação. Entretanto, querido, por mais tremenda que essa verdade seja, existe algumas dificuldades com relação à realidade prática dessa verdade. O Lloyd Jones, ele apresenta aqui algumas objeções a respeito dessa realidade. Ele diz o seguinte: olha, muitos dirão que nós não devemos falar dessa maneira a respeito da nossa segurança de salvação, da nossa eleição. Isso aqui é uma objeção ao cristão que diz ter certeza de que é salvo. Por que ele está colocando essa objeção, irmãos? Repetindo, olha, muitos dirão que nós não devemos falar dessa maneira a respeito
respeito da nossa segurança de salvação, da nossa eleição. E por que que as pessoas dizem isso? Por causa da maneira leviana que muitos falam dessas expressões. Olha, irmãos, há tanta coisa para ser dita aqui, que eu poderia encerrar essa ministração só aqui. Eu vou começar dizendo uma coisa. Eu conheço uma pessoa, na verdade, eu conheço algumas pessoas, algumas bem próximas de mim, que batem no peito e dizem assim: eu sou salvo, né? Eu tenho certeza da minha salvação. Mas você olha para a vida dele e a vida dele, as atitudes dele, não condiz com a vida de alguém que é salvo. Mas ele sai falando para todo mundo: eu sou salvo, eu tenho certeza da minha salvação. Eu conheci uma pessoa que mesmo longe de Cristo, vivendo na prática do pecado, ele batia no peito e dizia assim: eu tenho certeza da minha salvação. Isso, querido, faz com que algumas pessoas não gostem dessas expressões. Porque um estilo de vida, irmãos, onde, onde a prática não condiz com o discurso, com a fala, ele é muito problemático para o cristianismo, sabe? Quando você pega a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 2, Paulo vai dizer que aqueles judeus, eles eram o motivo pelos quais as pessoas não cristãs escarneciam de Deus, zombavam de Deus, entende? Por quê? Porque eles diziam ser o povo de Deus, que tinham a lei de Deus, que amavam a lei de Deus, mas as atitudes deles, o comportamento deles, era um testemunho contrário. Os gentios, vou usar o termo de Paulo, os gentios olhando de fora para aquele povo, que era o povo de Deus, que tinha o templo, que tiveram os sacerdotes, que tiveram os apóstolos, que tinham a lei. Eles olhavam para a vida daquelas pessoas e diziam assim: mas como pode isso ser um homem de Deus, uma mulher de Deus? Olha para a vida dele. Olha como ele está andando. Olha o que ele faz, na verdade. É a mesma realidade hoje, irmãos. Porque se eu digo que sou salvo, irmãos, e se eu tenho certeza da minha salvação, então eu deveria observar também o meu comportamento, a minha maneira de viver. Há pessoas, querido, que falam sobre a certeza da salvação com tanta leviandade, com tanta superficialidade, com um espírito que parece tão completamente contrário ao espírito do Novo Testamento, que eles definitivamente tornam outras pessoas antagônicas a essa doutrina. Pessoas que vão bater contra essa ideia. Por quê? Repito, irmãos, por quê? Porque eles olham para o discurso, eles ouvem o discurso e olham a vida. E as duas coisas não batem. O discurso não bate com o comportamento. Ah, eu sou salvo, eu sou eleito, eu fui escolhido por Deus, mas ele está na prática do pecado. Como que pode isso, irmãos? A verdade é que não pode, entende? Não pode. Então, quando uma pessoa que não é cristã olha para alguém que diz ser cristã, mas está vivendo dessa forma, ele vai dizer: como é que pode ter certeza de salvação? Como é que pode falar dessa forma? E isso se torna um problema, irmãos. Ouça, querido, pessoas que vivem no seu dia a dia uma realidade tão desconectada, ou tão desconecta daquela descrita no Novo Testamento a respeito de como vive o Filho de Deus, mas que a despeito disso falam como se fossem os mais santos de todos os filhos de Deus, essas pessoas elas estão causando problema para o cristão, irmãos. Queridos, como eu queria enfatizar para vocês a importância de um bom testemunho. Você é eleito? É. Então manifeste virtude, manifeste conhecimento, manifeste domínio próprio, manifeste perseverança, manifeste piedade, fraternidade e amor. É o que Pedro está dizendo. Essas coisas nas suas vidas serão uma garantia para você de que você é eleito, mas serão também um testemunho para a vida das pessoas de que você é um homem ou uma mulher de Deus. A segunda objeção, querido, é a seguinte: muitos dirão que é presunção ter esse tipo de certeza. Ouça isso, presunção. É falar com muito orgulho, né? Você já ouviu essa coisa, né? Crente é muito orgulhoso, crente só se acha melhor que todo mundo. Eu concordo com vocês, querido. Há muitos cristãos que
sai esbanjando uma pseudo-santidade por aí, entende? Falando como um santarrão, às vezes você olha para a vida dele e vê que o camarada tem uma vida meio que irregular. Isso é ruim, irmãos, isso é péssimo para o cristianismo, para o testemunho. Agora, queridos, não é por causa do falso ou do testemunho ruim de alguém que eu vou dizer a vocês que nós não podemos ter essa certeza, que isso é ser presunçoso. Não é, querido. A questão é, veja, quando eu digo que parece ser presunção, eu estou perguntando o seguinte: como pode alguém, veja, que vive num mundo pecaminoso como este que nós vivemos, cercado de pessoas pecaminosas, como se isso não bastasse, como pode alguém em quem o pecado ainda habita ter certeza de salvação? Não estaria essa pessoa, querido, menosprezando a soberania de Deus? E a resposta é: bom, se esse não fosse um ensino bíblico, com certeza seria presunçoso da nossa parte. O que eu quero que vocês entendam, irmãos, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: é bíblico ter certeza de salvação. Nós estamos estudando sobre isso. Pedro está dizendo aqui para os cristãos a quem ele está escrevendo que se eles praticassem aquelas virtudes, então eles descansariam na certeza de que são salvos. Esse é o ensino bíblico. Esse é o ensino. Não ter essa certeza é prejudicial para a sua vida cristã e para as pessoas que te cercam, entendeu? Outra objeção é a seguinte: muitos dirão que não se pode fazer esse tipo de afirmação enquanto não formos perfeitos. Olha o que eles dizem, querido. O que tais pessoas defendem é que a certeza de salvação só poderá ser alcançada como formos perfeitos. O problema é que perfeição não pode ser alcançada nesse mundo. Mas graças a Deus, irmãos, não é esse o ensino bíblico. Você não precisa alcançar a salvação para ter certeza de salvação. Eu ouvi, querido, uma vez, eu estava falando de salvação para uma pessoa, e ela me disse assim: pastor, eu perguntei, a senhora é salva? Ela disse: só Deus sabe isso, pastor. Nenhum ser humano sabe dizer se é salvo ou não. Eu digo: de onde a senhora tirou isso? Está na Bíblia isso? Me mostra, porque eu nunca vi isso na Bíblia. Aí ela ficou ali sem jeito, desconversou. Mas há muita gente, irmãos, que bate no peito e diz isso. Só Deus sabe quem vai ser salvo. Queridos, parece uma postura humilde essa, mas essa é uma humildade, irmãos, que bate frontalmente contra o ensino bíblico. Entende? Não há isso na Bíblia, irmãos. Não há isso. O que a Bíblia ensina é que eu devo ter certeza da minha salvação. E se eu não tiver certeza da minha salvação, eu não vou funcionar como deveria funcionar. Deixa eu te mostrar aqui algumas coisas, irmãos. Olha, em Mateus 26, 41, está escrito assim: vigiem e orem. Isso é Cristo falando aos discípulos. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Aí ele diz: o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o espírito já foi regenerado, mas isso não nos livra das lutas, das tentações e, às vezes, irmão, de cairmos. Entretanto, irmãos, isso não tem o poder de tirar minha salvação. Esse é um ensino bíblico, irmãos. Quer mais um texto interessante? Gálatas 5, 16 e 17. Paulo diz: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Olha, a ideia é, a despeito de eu ter uma natureza pecaminosa, e eu tenho uma natureza pecaminosa, o pecado habita os membros do meu corpo, isso significa que eu posso tropeçar alguma vez, aqui e acolá. A despeito de ter uma natureza pecaminosa, o Espírito Santo também habita em mim, irmãos, habita em você. E ele é a garantia de que nós chegaremos ao nosso destino. Deus sabe a minha condição, Deus sabe a minha fraqueza, mas mesmo assim me escolheu.
Mesmo assim, o Espírito habita em mim. Mesmo assim, meus pecados foram perdoados. Ele sabe que eu vou pecar, mas já me perdoou. E é isso que me dá a garantia, irmão, de salvação. Esse conhecimento me liberta para viver o cristianismo. Eu sei que a minha carne é fraca, eu sei que eu tenho uma natureza pecaminosa, eu sei que eu sou sujeito ao pecado, eu sei que eu vou pecar, mas ainda assim eu posso ter certeza de salvação. Por quê? Porque o meu espírito já foi regenerado, porque o Espírito de Deus ainda habita em mim. Ah, pastor, como é que pode o Espírito habitar em você e você pecar, irmãos? Perfeição só no céu, querido. Perfeição absoluta só quando eu for liberto completamente do poder do pecado. Enquanto eu estiver aqui, irmãos, eu estou sujeito. Lembra lá? Há um texto muito conhecido, irmãos, em 1 João. João diz lá: se alguém disser que não peca, ele é mentiroso, pior, ele faz Deus mentiroso também. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós pecamos, irmãos. Eu não estou fazendo apologia ao pecado, defendendo que o crente tem que pecar. Não, não é isso. Eu só estou dizendo porque nós estamos num mundo caído, cercado de pessoas caídas, nós vivendo com uma natureza pecaminosa em nós, com o pecado habitando em nós, irmãos, não tem como, eu vou tropeçar aqui e acolá. Ah, pastor, você está fazendo apologia ao pecado. Não, não estou, irmãos, eu só estou sendo realista. Entende? Eu sei que eu vou tropeçar. Vamos lá, irmãos. Deixa eu andar um pouquinho mais. Olha isso. O Espírito habita dentro de mim. Esse é o ensino da palavra. Olha, querido, digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Essa luta, querido, carne e espírito, acontece dentro de mim. Porque a despeito de eu ter uma natureza pecaminosa, eu também tenho uma natureza divina dentro de mim. Isso pode soar estranho, né? O Espírito está em mim. Olha Efésios 1:14. Sua presença em nosso íntimo é a garantia de que Deus realmente nos dará tudo quanto prometeu. A presença do Espírito, viu, irmão? E o sinal do Espírito em nós significa que Deus já nos comprou e que Ele garante levar-nos para si mesmo. Esta é a razão, é mais uma razão para que louvemos o glorioso nome de Deus. O Espírito está em mim, ele é o selo de Deus dentro de mim. Irmãos, um selo é aquilo que garante que uma mercadoria chegará no seu destino final. Quando você vai mandar alguma coisa para alguém, o homem lá, qual é o nome dele lá? O Alencar, não, do Correio? O Renato. Ele vai lá e ele vai carimbar a tua mercadoria com um selo. Aquele selo é a garantia de que ela vai chegar no destino. A Bíblia diz que o Espírito é o selo de Deus em nós. O que isso quer dizer? Que eu vou chegar no meu destino, querido. Entende? O Espírito está em mim. A carne é fraca, é verdade. O pecado habita em mim, é verdade. Eu tenho uma natureza pecaminosa? Tenho, mas eu também tenho o Espírito dentro de mim. E porque o Espírito está em mim, eu vou chegar no meu destino. Bom, são essas as objeções, irmãos. São três. Só para você relembrar, deixa eu só citá-las aqui, tá bom? São três. Primeiro, muitos vão dizer que nós não devemos falar dessa maneira a respeito da nossa segura salvação, da nossa eleição. E por que eles dizem isso? Por causa da maneira leviana que muitas pessoas falam dessas expressões. Sou salvo, sou eleito de Deus. Falam disso, mas a vida mostra uma outra coisa. Segunda razão, muitos dirão que é presunção, querido, ter esse tipo de certeza. Ah, você que está aí dizendo que é salvo, que está certeza de salvação, você é muito orgulhoso, é muito metido, você é um presunçoso. Como é que tu sabe disso, entende? O terceiro argumento é, muitos dirão que não se pode fazer esse tipo de afirmação enquanto nós não formos perfeitos. E eu tratei disso, querido. Não há perfeição nesse mundo. A absoluta não. Bom, tratei das objeções e meu horário encerrou. Não acredito, irmãos. Tá certo, é 9 horas mesmo, é? Pô, me passaram o microfone bem tarde hoje. Não é possível. Vamos parar por aqui, irmãos? Já são 9 horas. Deixa eu só fazer
um resumo disso aqui, irmão, para a gente seguir a semana que vem. É possível ter certeza de salvação. Não ter isso é um problema, irmãos. É um problema. Deixando de lado um pouco aqui a administração de Pedro e trazendo uma justificativa mais ampla, muitas pessoas não têm essa certeza porque elas estão pensando, querido, em obras. É porque elas acham que são salvas por meio das obras. Enquanto elas estão praticando obras, então elas falam como se fossem salvos e têm certeza de salvação. Mas quando ela, por alguma razão, algum problema, alguma dificuldade na vida, a fé esfriou um pouquinho, então ela começa a duvidar de que de fato é alguém salvo. Queridos, eu queria que vocês entendessem uma coisa, irmãos, bem simples. Eu tenho pregado isso há tanto tempo, irmãos, eu tenho ensinado isso há tanto tempo. Eu não me canso, eu não abuso, eu gosto de falar, porque salvação, irmãos, é uma obra, querido, realizada por Jesus Cristo. Você não pode se salvar, irmãos. Ah, pastor, mas eu tenho que largar isso aqui, eu tenho que deixar aquilo lá para poder. Irmãos, isso é bobagem. É bobagem, querido. Você pode se sacrificar o quanto quiser. Você pode, querido, abrir mão do que você quiser, mas nada disso te dará direito à salvação, irmãos. Porque a salvação, querido, ela foi conquistada lá na cruz. A salvação é algo tão precioso, mas tão precioso, está tão aquém daquilo que a gente pode fazer, querido, que foi preciso o Filho de Deus descer a esse mundo e morrer pregado no madeiro para que eu pudesse ser salvo. Então não me venha com esse negócio de querer fazer alguma coisa para ajudar a Deus te salvar. Você não pode fazer nada, irmãos. Não está ao teu alcance isso. O que Deus chama a nós, irmãos, o que Deus nos desafia, na verdade, é que nós ponhamos a nossa fé em Jesus. 1 João, querido, 1, 11, 12. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o quiseram, o rejeitaram. Por causa disso, o versículo 12 diz, olha, mas, graças a Deus pelo mas, a todos aqueles, né, que receberem a Cristo, que colocarem a sua fé em Jesus Cristo, esses receberão o poder para serem feitos filhos de Deus. Ou aí, indo para Romanos 10, todo aquele que invocar o meu nome, diz o Senhor, será salvo. Ou indo um pouquinho aqui para Atos 16, lá no versículo final, 31, o carcereiro chega para Paulo e pergunta: o que eu faço para ser salvo? E Paulo disse: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A salvação, irmãos, ela não acontece por obras que eu faço ou que eu deixo de fazer. A salvação acontece porque Jesus Cristo abriu mão das mansões celestiais, se vestiu de carne e como um de nós, ele foi para o madeiro, morreu a nossa morte, sofreu a nossa condenação. E quando você põe a sua esperança nele, então você alcança a salvação. É obra dele, irmãos, não nós. É sacrifício dele e não nós. Se você está aqui hoje e não é salvo ainda, ou tem dúvida a respeito da sua salvação, tire os olhos de você mesmo, querido, e coloque os olhos em Cristo. O autor de Hebreus diz que ele é o autor e o consumador da nossa fé. Tudo vem dele para nós, irmãos. Tudo vem dele. Se coloca de pé, por favor, em nome de Jesus. Eu queria desafiar, queridos, se você ainda não conhece a Cristo, ô irmãos, você está perdendo um tempo muito precioso da sua vida, sabe? Muito precioso. Não há nada, nada nesse mundo que se equipare a conhecer Cristo e andar com Cristo, irmãos. Eu tenho uns 24, 25 anos
que eu ando com Cristo. Antes disso, eu experimentei de tudo que o mundo pode oferecer, irmãos, de tudo, até drogas. Eu te digo, querido, por mais emocionante que uma viagem dessas possa fazer a você, a consequência depois, no dia seguinte, os efeitos daquilo na sua vida são terríveis. Conhecer a Cristo me libertou de verdade, irmãos, para eu experimentar a alegria verdadeira. Só em Cristo, irmãos, eu pude experimentar felicidade de verdade, paz verdadeira, alegria verdadeira. E eu vejo que muitas pessoas, querido, elas têm deixado Cristo de lado e têm tentado se achegar a essas coisas por meios superficiais, entende? É uma farra aqui, uma farra ali, uma saída com os amigos, é o sexo. É tanta coisa que nós usamos para tentar preencher o vazio em nós. Deixa eu te dar um conselho, querido. Cristo. Cristo é suficiente para preencher o vazio da tua alma, tá bom? Pai, nós estamos à sua presença, Senhor. Nós estamos diante de Ti. Senhor, meu Deus, abra o nosso entendimento, Pai. Torne Jesus atraente para nós, Pai. Que possamos contemplar a face do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como Lloyd Jones diz, Senhor, meu Deus, apenas uma olhada de relance, Senhor, é o suficiente para capturar totalmente o nosso coração. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para que possamos conhecer a Cristo verdadeiramente, Senhor. Dar a nós, Pai, que já o conhecemos, graça de continuarmos nos relacionando com Ele por meio de uma vida de oração, de estudo da palavra, Senhor. E há aqueles que ainda não conhecem a Jesus, meu Deus, abra o entendimento, Senhor. Remova a cegueira espiritual, Senhor, de maneira que Cristo seja atraente a essas pessoas no nome de Jesus. Pai, colocamos as nossas vidas nas tuas mãos, Pai. E te pedimos que o Senhor nos ajude no nosso caminhar cristão, no nosso dia a dia, a colocar em prática essas virtudes, Pai. A virtude, o conhecimento, Senhor, o domínio próprio. Deus, a perseverança, Senhor, meu Deus, a piedade, a fraternidade, o amor. Meu Deus amado, que essas coisas não só estejam em nós, mas que estejam crescendo cada vez mais, Senhor, a ponto de nós descansarmos a respeito da nossa eleição, da nossa salvação, em o nome do Senhor Jesus. Pai, nos abençoe. Nos dê uma semana de bênção na tua presença, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Que possamos guardar durante essa semana a tua palavra no nosso coração. Que o teu Espírito, Senhor, possa trazer à nossa memória durante a semana, Senhor, a palavra do Senhor, de maneira que sejamos atraídos para ti. Em o nome de Jesus, Pai, que teu amor nos alcance, que teu amor capture o nosso coração, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.